Ora viva, sejam muito bem-vindos a mais uma edição da Header Executive Talks, que são conversas sem guião, conversas onde vamos explorando passo a passo, palavra a palavra, os temas que nos trazem aqui. Hoje temos um convidado muito especial, estou sempre a dizer isto, mas um convidado muito especial, temos o Rui Dias, para além de um grande amigo, já de algum tempo, é também uma pessoa que eu considero bastante e que sigo bastante e com quem gosto muito de conversar. Portanto, é um privilégio hoje tê-lo aqui. O Rui Dias foi treinador de futebol, depois passou para a área dos recursos humanos, das academias, mas se calhar eu vou pedir ao Rui que se apresente. Rui, muito obrigado por teres vindo. Vieste do Porto especificamente aqui para ter vindo connosco, muito obrigado. Apresenta-te, conta-me um bocadinho o que é que foi o teu início da tua carreira, o que é que tu estudaste, por onde é que andaste, até chegares aqui a hoje. Antes de tudo, obrigado, Pedro. A gente já se conhece há tanto tempo que isto vai ser um relembrar de algumas das histórias que nós temos vindo a partilhar. Portanto, o primeiro curso que comecei a ter foi Educação Física. Portanto, o meu sonho sempre foi ser treinador de futebol. Inscrevi-me na altura ao mesmo tempo no ISPA. Portanto, fui tirando entre o ISPA, portanto, Psicologia e o futebol. Portanto, chegou a meio não dava para conciliar e consegui conciliar os dois cursos. Portanto, desistiu da Psicologia e vim para aquilo que era realmente na altura o meu sonho. Portanto, tirei como base, portanto, licenciatura e mestrado, portanto, Educação Física, mestrado, depois fui para Louvain, portanto, tirar o mestrado, depois comecei a fazer o doutoramento em Barcelona. Depois em Barcelona não acabei, portanto, caiu o patrocínio, como a gente costuma dizer, portanto, acabou, portanto, e voltei a Portugal e comecei a dar aulas na universidade, na altura. Portanto, entretanto, sou convidado para começar também a montar um pouco aquilo que era a Academia do Sporting. Na altura éramos 5 pessoas a pensar aquilo que podia ser a academia, portanto, e hoje, felizmente, de Ronaldos, etc., foram surgindo também de lá, também da academia. Portanto, há um momento que desisto também daquilo que era o percurso do Sporting, portanto, da formação, quis ir um bocadinho mais para alto rendimento, portanto, para os séniores. E comecei a treinar, fui tendo sucesso, portanto, na vida, portanto, subi até à segunda liga. Quando subi à segunda liga andei na Bulgária, da primeira liga, andei por aí. Entretanto, portanto, sou convidado para voltar para Portugal, portanto, para trabalhar e começar a preparar aquilo que era a equipa B do Braga, na altura com o Vizela. Portanto, eu a treinar o Vizela, portanto, e há um momento em que o Domingos, portanto, com o qual eu fazia parte da equipa e trabalhava com o Domingos, é convidado a ir para o Sporting, portanto, e na altura não era a minha melhor opção de carreira, voltar a uma casa que eu já tinha estado lá há tantos anos, e não era ali que eu me via a evoluir. Entretanto, sou convidado, portanto, eu ia outra vez para fora, treinar para fora, portanto, e sou convidado, portanto, na altura pelo CEO do CEIA, portanto, o Centro de Engenharia no Norte, para desenvolver equipas de alto desempenho. Portanto, e foi o meu início nesta área de recursos humanos, basicamente juntar aquilo que tinha sido a minha experiência de 14 anos como profissional de futebol, juntando também todo o conhecimento que tinha adquirido em psicologia, portanto, a capacidade de conceptualizar novos modelos e pô-los em práticas naquilo que era a engenharia. Também, portanto, desenvolver equipas de alto desempenho no sentido de maior eficiência, tanto da execução dos objetivos. E foi isso, portanto, e passado há 2 anos, portanto, entretanto, depois de montar os processos de recursos humanos, portanto, montar uma academia também no CEIA, ia começar um outro projeto, e estar numa fase de transição, começar um outro projeto, que é a criação, portanto, uma unidade de desenvolvimento de comunidades, porque eu acho que é por aí também que as coisas vão evoluir, como é que nós conseguimos desenvolver e criar a experiência de novas comunidades dentro da organização. E fora da organização. Portanto, sou desafiado pelo Luís Silva, o CEO da WIT, para fazer a evolução e o aceleramento que ele pretendia relativamente àquilo que era a empresa, a WIT Software. Portanto, estou há cerca quase perto de 2 anos na WIT Software, onde é uma indústria que me anima muito, é uma indústria, portanto, muito, muito dinâmica, que tem
as suas convulsões, portanto, com muito foco muitas vezes no recrutamento e no desenvolvimento e na nossa capacidade hoje em dia de conseguir manter estes talentos. Portanto, e isso é um desafio extraordinário, com uma equipa muito, muito boa, muito dinâmica, também que me permite também dar espaço para poder desenvolver modelos que ainda não existem, mas que nós estamos a experimentar, executar, criar pequenos protótipos, até nós pilotezinhos, até nós termos depois o processo completamente construído para podermos depois passar para toda a organização, disseminar para toda a organização. Perfeito. Antes de entrarmos um bocadinho nas questões da cultura e das dinâmicas organizacionais, eu queria só voltar um bocadinho atrás, à parte do recrutamento e à parte da identificação do potencial. Quando tu vais desenvolver pessoas, ou pegar em pessoas com pouca experiência para as desenvolver, ou quando vais à procura de pessoas com mais experiência, quais são as características, quais são as competências que para ti são os pilares daquilo que tu achas que é o que faz sentido? Isso é uma excelente pergunta, não é? É basicamente, por isso que a história toda também narrativa, quando nós começamos a pensar tudo na cultura e tudo mais, tem que estar, e a forma como desenvolvemos as pessoas tem que estar tudo interligado. Na realidade, umas coisas nós temos vindo a trabalhar, já trabalhava isso um bocadinho também, não sei, estamos a consolidar um pouco e até fazer evoluir com coisas novas aqui na UIT. Todo o processo de entrevistas nós não fazemos pela competência investigada. Normalmente o método que se utiliza, portanto, no recrutamento é a competência investigada. Nós utilizamos casos incidentes críticos, porquê? Porque a mim não me interessa a competência pela competência, a mim importa-me aquilo que estávamos a falar há bocado, que é as características que acionam a competência. Portanto, e na realidade, porquê? Porque nós, ao queremos desenvolver pessoas de alto desempenho, portanto, e equipas de alto desempenho, tem que ver quais são as características que me permitem acionar a competência. Não estou preocupado hoje sobre a competência, estou sobre o potencial, portanto, e por isso estamos a falar sobre as características. E na realidade, os trabalhos que nós temos vindo a desenvolver, agora até com o tipo de ferramentas, nós percebemos que as melhores pessoas com maior desempenho normalmente têm 4 características, né? Portanto, na realidade, a primeira característica é a curiosidade. Portanto, uma das coisas que nós fazemos, e mais uma vez, a técnica que utilizamos, portanto, é casos de incidentes críticos, portanto, basicamente é a entrevista de incidentes críticos, e a primeira característica é a curiosidade. Porquê? Porque a curiosidade vai-me conseguir explicar ou prever o desempenho na nossa matriz de alto desempenho, das competências de alto desempenho. É a única que me consegue explicar todas. A orientação para os resultados, portanto, todas as competências que nós queremos vir a alcançar é aquela que consegue prever o desempenho nestas competências. Portanto, primeiro é a curiosidade, portanto, na realidade nós vemos que gostamos de dizer que nós recrutamos pela curiosidade. Evidentemente que há vários níveis de curiosidade. Na altura eu lembro-me ter desafiado algumas pessoas da universidade que gostaria de desenvolver primeiro o coeficiente de curiosidade do mundo. Portanto, há o QI, há o coeficiente de inteligência, há o QE, o coeficiente emocional, portanto, mas aquilo que podia ser a maior ferramenta até para as empresas no futuro era desenvolver um QC, portanto um coeficiente de curiosidade que permitia dizer, ok, esta pessoa portanto, tem capacidade ou tem um potencial de curiosidade, de exploração para atingirmos aquilo que nós pretendíamos. Portanto, é esta parte de curiosidade. Temos a outra característica que nós analisamos é de superação, o grit, também a resiliência, a capacidade de superar. Porquê? Porque principalmente em Portugal, quando nós estamos um desafio, normalmente, e nós sentimos isso na nossa vida, Pedro, que é nunca temos muitas vezes os recursos necessários para o objetivo que nós temos. Não é? Aconteceu-nos isso também como portugueses na nossa história, nós queríamos descobrir o mundo e deram-nos umas naus, nós nunca tínhamos os meios suficientes para poder executar, portanto, a façanha também do objetivo que nós temos pela frente. Então estamos sempre em déficit, temos de estar sempre em superação constante, né? Portanto, e basicamente é esta nossa capacidade de poder ter paixão por aquilo que nós fazemos e ter a capacidade de superar e perceber qual é o caminho que nos levou para acionar essa superação. E aqui muito ligado à alta competição também, muita coisa que nós podemos aprender daquilo que vivi, com as pessoas que também que eu tive a conviver na minha vida anterior no futebol, o que é que leva as pessoas, o que é que aciona as pessoas para a superação. Depois a outra é a capacidade analítica e relacional, e aqui a capacidade analítica e relacional é a capacidade de análise
das pessoas olharem para um problema e conseguirem identificar, portanto, o circunscrever e identificar o problema e a partir dali construir uma solução, tanto para aquele problema, e depois a parte relacional, que é basicamente relacionar soluções, né? E aqui é aquela velha história, há muitas, mas aquela velha história do elevador, né? Portanto, como é que surgiu o elevador? Portanto, é basicamente a capacidade de juntar, portanto, aquilo que era a obra de engenharia propriamente dita, que as pessoas queixavam, portanto, quando foi metida em protótipos em Chicago, versus um espelho no final do elevador, portanto, as pessoas deixavam-se queixar, portanto, na viagem tinha alguma coisa para fazer. Quando temos a capacidade de relacionar coisas que aparentemente não têm nada a ver uma com a outra, é aí que muitas vezes, normalmente, se marca a diferença, portanto, e que pode dar soluções altamente disruptivas, portanto, que normalmente as pessoas, o comum das pessoas, não estão a ver. E a quarta característica é o compromisso. O compromisso, e isto até é algo que é uma característica cada vez mais que estas novas gerações olham mais, é o compromisso, porque se desligam muito facilmente, portanto é uma coisa que nós temos vindo a sentir, e tu tens um filho de 21 anos, portanto, nós sabemos, eu também tenho uma criança, nós sentimos esta dificuldade, fácil do quit, facilmente como é que eles desistem e passam para outra, portanto, sem o chame, sem a vergonha de agora estar a abandonar, portanto, é uma nova geração que nós temos que olhar como é que eles assumem os compromissos e o que é que os aciona o compromisso para que o vínculo seja mais profundo com a organização, portanto, e perceber qual é o compromisso de valores, com aquilo que se quer construir, basicamente qual é o compromisso com o projeto de empresa em que nós estamos. Né? Nós estamos num projeto empresarial e como é que nós conseguimos, as novas gerações, as novas pessoas que trabalham connosco, como é que fazem um fit com o compromisso, com aquilo que é os objetivos e aquilo que nós queremos ver construir. E isto depois vai fazer com que, portanto, basicamente são as características que nos permitem acionar a competência e depois temos as formas como nos desenvolvemos ao longo do tempo. Portanto, num determinado contexto, numa determinada cultura, que depois nós desenhamos, e aqui nós desenhamos muito orientados daquilo que é o Groundbreaker, portanto, que é uma história muito interessante, portanto, todo o trabalho de levantamento que foi feito, de entrevistas que foi feito para nós conseguirmos fazer e de posicionamento também das pessoas dentro da WIT, portanto, e basicamente depois desenhar a cultura, depois desenhar o framework de liderança e depois desenhar o framework de liderança em que nós chamamos, ainda não está anunciado, mas vai ser Groundbreaker Spirit, ou espírito, com que espírito é que estás na vida, com que espírito é que te desenvolves e quais são as características do espírito, portanto, e que isto permite, portanto, a partir daí ter um framework com 4 características com as quais nós trabalhamos e com as quais desenvolvemos as pessoas internamente. É a capacidade de colaborar, capacidade de assumir o ownership, isto é meu, né? Portanto, basicamente é uma coisa que levamos todos juntos, colaborar sabendo que isto também pertence a mim, tenho que tratar isto como fosse meu, portanto, e tenho que o ownership, eu quero garantir isto, que nos alavanca um bocadinho esta parte também do compromisso, com grit, com resiliência, com a capacidade de sabermos que na nossa vida, todos nós, somos abatidos às vezes na arena, vamos ali para o fundo, lambemos as feridas e no dia seguinte estamos aqui firmes e irtos para a guerra outra vez, portanto, para poder vencer os novos desafios. Depois temos a parte também da ambição, da inovação, basicamente sempre a procurar coisas novas, sempre juntar coisas novas, poder experimentar, pensamos que há uma solução boa, vamos experimentar numa equipa, mesmo no recurso humano experimentamos, medimos, isto faz sentido, então vamos já aplicar para 2, 3, 4, 5, 6 equipas, portanto, e a partir daí generalizar. Há muito esta coisa de experimentar coisas novas, de poder estar na cultura da própria organização, para podermos alavancar depois mais valor e escalar, e ter capacidade de escalar valor. E são estas 4 características que fazem aquilo que é o Groundbreaker Spirit. Né? Portanto, e a partir daí, como é que nós os desenvolvemos, qual é o seu roadmap que nós desenvolvemos, portanto, para aquilo que é a nossa equipa de alto desempenho. E depois teres estas equipas todas de alto desempenho na organização, de teres conseguido trazer as pessoas certas para a organização, de teres posto as pessoas certas nos lugares certos, depois de teres montado toda uma estratégia de desenvolvimento destas pessoas, de acompanhamento e desenvolvimento destas pessoas, portanto, falaste no potencial de evolução, portanto, não há só aqui trazer as pessoas que já têm toda a competência, mas também trazer pessoas que têm as características que vão acionar as competências que vocês querem
na organização e, portanto, vamos desenvolver estas pessoas em função destes objetivos. Depois há toda uma parte relacionada com a cultura organizacional, muito associada às lideranças, a liderança de topo que vai dar o exemplo, e depois às lideranças intermédias que vão fazer com que as suas equipas estejam motivadas. Como é que trabalhas isto internamente? Muitas vezes é mais fácil trabalhar o resto, porque depende mais de ti, mas depois vais ter de trabalhar com uma quantidade de líderes, que numa organização já com essa dimensão já são imensos. Como é que consegues ter toda a gente alinhada face ao objetivo e face ao desenvolvimento das suas equipas? Na realidade, há coisas que são bottom-up, mas são top-down, mas há coisas que são bottom-up. Há coisas que são orgânicas, que até surgem dos desafios que vão se criando. Nós, quando montamos a experiência do colaborador dentro da organização, normalmente, na altura dividimos aquilo em 3 grandes fases. A primeira fase, os primeiros tempos que estão numa organização, na WIT, é o Finding My Place. Basicamente, eu tenho que procurar, e toda a experiência, como eu a tenho que construir, eu tenho que encontrar um espaço na organização, dentro da minha tecnologia, daquilo que eu quero desenvolver, portanto, e daquilo para onde eu quero evoluir. Depois temos uma segunda fase naquilo que é a carreira, que é o Making My Mark. Como é que eu vou deixar a minha marca? E depois, quando nós ficamos mais velhotes, portanto, é o Leaving My Legacy, como é que eu deixo o meu legado dentro da organização. Portanto, isso para nós foi olhar para as ferramentas que tínhamos e basicamente começar a implementar desde o onboarding, como é que nós vamos criando essas experiências, até a forma depois como nos desenvolvemos, e fazemos isso com muita formação, e há uma fase mais final, que é do Legacy, mesmo no Make My Mark, que é o de muito peer-to-peer. Basicamente não é de cima para baixo, olha, vamos fazer assim, não, olha, eu tenho este problema, como é que tu discutes, como é que tu fazes, como é que tu resolves. E na realidade a indústria de software tem aqui 2 coisas, uma que eu acho que não é assim tão positiva e a outra que eu acho que é extremamente positiva. A primeira, que é muito, muito positiva, é que são driven todos pela tecnologia, e tem uma informalidade muito grande. Portanto, isso faz com que a proximidade e dizer, olha, isto não está bem, ajuda-me, aqui o pedir ajuda, o ask for help, é algo que é natural, que é natural deles. Há uma parte que eu não acho tão positiva, mas isso sou eu, naquilo que eu acho que a cultura do software, mesmo em Portugal, passou há algum tempo, e em termos internacionais também passou há algum tempo, que é uma fase Disney World, não é? Portanto, nós vemos piscinas com bolas, escorregas no meio dos escritórios, etc. Eu acho que há pessoas que ainda viveram ali numa fase Disney World. Não, venho trabalhar, venho aqui desenvolver um projeto e não é por ter uma piscina ou o que for que vai fazer mais fun no meu trabalho, não é isso, né? Portanto, eu acho, numa brincadeira, eu acho que o mundo de software ouviu uma fase que era uma fase de Disney World. Eu acho que começa a ser cada vez mais preocupado com o well-being, o que é o future work, mais focados nisso agora, que eu acho que para onde vai evoluir a indústria, do que propriamente agora nessa fase de ter mais ou menos piscinas de bolas nos escritórios. Mas falando da outra parte que é boa, que é a capacidade de eles se desenvolver uns aos outros, peer-to-peer. Basicamente há coisas que têm que ser orgânicas. Nós criamos comunidades, portanto, basicamente de comunidades ao lado da tecnologia. Portanto, nós temos aquilo que são as equipas, e as equipas normalmente de alto desempenho têm aquelas características que nós queremos, não há mais de 8 pessoas nas equipas. Portanto, a forma como o líder é desenvolvido e como é-lhe dado o feedback. Portanto, nós temos o Leadership Dialogue. Portanto, o Leadership Dialogue é uma ferramenta que nós criamos internamente. Portanto, basicamente é que eles são responsáveis, por exemplo, a minha equipa é responsável por mim. Portanto, eu sou responsável por eles, mas eles são responsáveis por mim. Na realidade, eles construíram ferramentas para eu melhorar. Eu vou dizer, Rui, olha, portanto, nós temos várias coisas, e assim, olha, tu para poderes melhorar tens que fazer isto, isto, isto. Ok? Mas eles são responsáveis por ser o melhor líder. Então eles desenvolveram ferramentas, fizeram um Excel, fizeram não sei o quê, portanto, eu vou ter que responder, tanto porque eu tenho que responder aquilo, porque eles querem que eu seja o melhor líder, eu sendo o melhor líder eu quero que ele seja o melhor. Basicamente é esta dualidade, esta proximidade que está muito na cultura. Se calhar é mais possível na cultura de empresas de software do que noutras empresas, portanto, que é aí noutras indústrias que são muito mais conservadoras. Aqui é muito mais possível, portanto,
eles são responsáveis pelo desenvolvimento, eu sou responsável pelo desenvolvimento delas, portanto, e basicamente ali viu-se uma corresponsabilidade de feedback, olha, podemos melhorar isto, ou podes melhorar isto, olha, aqui eu faria desta forma, eu tenho este problema, como é que eu posso resolver e não posso resolver, e há coisas que são muito definidas, guidelines que são definidas de cima para baixo, mas há muita coisa que é bottom-up, portanto, basicamente, ok, olha, tenho este problema, como é que vocês me ajudam a desenvolver? Portanto, eu preciso disto, disto e disto, e a própria equipa a desenvolver ferramentas para me desenvolver a mim próprio, né? Portanto, há esta dualidade, este critério, portanto, as coisas são definidas de cima, mas há muita energia também de querer sempre levar as coisas para a frente. Depois, à medida que isto vai acontecendo, aí sim vão construindo ferramentas. E ferramentas, nós, por exemplo, temos tech-ups, portanto, são basicamente mini academias dentro da organização, perante aquilo que é formação funcional, temos academias de iOS, academias de Android, academias, portanto, ao nível das tecnologias. Depois temos uma camada de treino, portanto, que é geral para toda a organização, em cada fase, mais uma vez, cada fase da carreira. Tá bem? Se eu estou no Make My Mark, se eu estou no Living My Legacy, ou se estou no início do Finding My Place. Basicamente, há formações, ok, qual é a framework de liderança na WIT, como é que se lidera, quais são as nossas preocupações, qual é a bibliografia, se tu queres explorar um bocadinho mais como é que faz isso. Portanto, todas as ferramentas de apoio, quem é o teu buddy, portanto, quem é os instrumentos de apoio para a pessoa poder evoluir. Porque, na realidade, o processo de desenvolvimento e de construção, para nós é muito fácil. Portanto, é igual só a dois eixos, a capacidade de desafiar pessoas e a capacidade de suportá-las no seu desenvolvimento. Se nós desafiarmos e se nós suportamos as pessoas entram em exploração e vão para a superação, portanto, e seguem o seu caminho. Se nós muitas vezes desafiamos e não suportamos, as pessoas estão perdidas, e agora o que é que me vai acontecer? Nós dizemos que eles estão num estado de sobrevivência, quer dizer, que agora como é que eu me vou desembelhar destes desafios? Ou as pessoas não têm esse desafio, mas têm o suporte todo, estão na zona de conforto, portanto, quer dizer, tenho o suporte, mas não tenho desafio, o desafio é o mesmo de há 20 anos atrás. Portanto, estou na zona de conforto, e o que é que nós temos que estimular para poder passar para a exploração? Ou as pessoas que não têm desafio ou não têm suporte, alguma coisa se passa com elas, as pessoas, portanto, ou não têm os contextos, e aí nós temos que pensar de outras formas e dar outros desafios e suportar as pessoas de outra forma. E depois outras ferramentas são as ferramentas que existem já normais, nós damos eventualmente um prisma diferente, quer dizer, por exemplo, o processo de avaliação, nós dividimos um processo de avaliação em what e how. Que me interessa, ok, o what é o que tu fizeste, portanto, e basicamente estás a OKRs ou se estás a organizar em KPIs, portanto, é a forma mas o que interessa é o que tu fizeste, mas muito mais importante do que é que tu fizeste é o how, é como tu fizeste. E como tu fizeste, tens que o fazê-lo perante aquilo que são aquelas 4 coisas que é o nosso espírito, aquelas 4 dimensões, que é ajudaste as outras pessoas a desenvolverem-se contigo ou não, portanto, a capacidade de colaborar, a capacidade de se dar à organização, se conseguiste, tiveste melhorias de processos, portanto, o que é que fizeste diferente, o que é que orientaste a tua ação para a inovação ou não. É o grit, onde é que tu superaste, portanto, e se não superaste, porque é que não superaste, não tiveste as condições para isso, e o que é que tu precisas para nós podermos dar-te essas ferramentas, que é esse grit, e o ownership. No final a gente quer saber, isto é teu, anda, do it, just do it, isso é teu. Ninguém está a dizer ao Ronaldo, olha, aquele lance é do treinador, não, é teu, anda lá, é a tua cara, é a tua honra, é a tua postura que está ali, tanto o ownership, mais que responsabilidade, que não é a palavra certa, não é accountability, mais do que isso, é teu, o ownership, toma, isto, quando me entregas uma coisa, entrega-me com a tua personalidade, entrega-me inteiro, porque é isso que faz sentido. Depois nós desdobramos cada uma destas dimensões na forma como nós estamos a criar novas ferramentas, e isso nós temos vindo a fazer. Pronto, mas basicamente temos esta então layer de desenvolvimento individual, que tem, pronto, ok, tem o coach, tem pequenos módulos que permite e de mentoring, portanto, dentro da organização. Depois temos isto de funcional,
e depois temos uns que estão linkados com as várias vertentes da carreira, cada momento da carreira. Portanto, o que é liderar um, o que é liderar dois, o que é liderar três. Não é assim que está, os nomes são mais sexys, né? Mas à medida que vão andando, portanto, no final, eu só consigo subir a minha carreira se perceber, ok, tenho este problema aqui, como é que eu resolvo? Epá, na UITA tenho que pensar assim, tenho que pensar assim, tenho que pensar assim, tenho que pensar assim. Então estás com a nossa cultura, nossa forma de resolver problemas, então estás pronto para passar para outra fase. Mas o que é curioso, e isto estou a experimentar muito, que está a ser muito giro na UITA, é que pá, as ferramentas não vêm só de cima para baixo, né? De repente eu começo com uma proposta de ferramenta e já estamos a engenheiros, não, Rui, vamos fazer desta forma, e há muitas coisas que são muito orgânicas, portanto, e que de repente as coisas tornam-se muito maior que nós, portanto, e basicamente depois há um elan e uma elan de dificuldade que é o trabalho remote, não é? Portanto, a própria indústria também levou agora uma revolução em si. Nós criamos um modelo, tanto para regresso aos escritórios também, que é um novo desafio que nós temos muito até, que tem impacto naquilo que é nas equipas de alto desempenho para nós, que nós queremos um modelo 3C, portanto são os 3C, nós vamos para colaborar, nós vamos para criar coisas novas ou vamos para celebrar. Portanto, basicamente é aquelas reuniões de equipa onde nós temos que colaborar, tá, aqueles momentos críticos dos projetos em que vamos lá, ok, vamos pensar, e vamos trabalhar em conjunto, porque senão a pessoa pode fazer em casa. Se é para desenvolver código, se é para fazer as tarefas, a pessoa pode fazer em casa. Ali não, ali é quando nós conseguimos e temos de ter as pessoas juntas para colaborar uns com os outros, fazer o status dos projetos, etc. Temos o segundo C, que é o criar, tem que criar um projeto novo, portanto, estamos tudo ali no brainstorming, isso fazemos todos em conjunto e presencialmente, e depois nós celebramos muito. Portanto, é uma coisa que nós tínhamos muito no futebol, portanto, e quem ainda muitas vezes não teve oportunidade de estar num balneário, epá, nós podemos estar no Sporting e ganhar a equipa mais baixa ao nível competitivo do mundo, mas lá dentro é uma felicidade quando se ganha, portanto, e comemora-se e festeja-se, e há esta coisa que nós nos habituarmos sempre a celebrar, porque a celebrar está a escultura, a forma como celebramos, portanto, transmite aquilo que nós queremos, uma forma de estar, uma forma de olhar para aquilo que são os nossos desafios também. Perfeito. E com uma proposta de valor, com um EVP desses, eu imagino que trabalhar a retenção num mercado tão competitivo como é o tecnológico seja para vocês uma prioridade e que tenham bastante sucesso, porque a generalidade das empresas não está nem de perto nem de longe a esse nível. No entanto, antes das pessoas terem a experiência, vocês têm de as convencer. Eu diria que para vocês, neste momento, a parte da atração é mais desafiante propriamente do que a parte da fidelização, porque a parte da fidelização com uma proposta de valor destas é muito fácil. Como é que vocês trabalham a parte da atração? Como é que fazem tudo? Como é que vocês transmitem isto para fora? Como é que vocês conseguem resolver isto? E quando não há gente, como é que vocês inventam soluções para encontrar pessoas? Eu sei que tens um projeto muito interessante, não sei se podes falar nisso ou não, podes. Portanto, aqui um projeto um bocado invertido, passados 500 anos, não sei se podes falar um bocadinho disso. Posso, claro que sim. É que há momentos que são desesperantes, procura de recursos, né? Portanto, basicamente a necessidade de pessoas é tremenda e não há. Né? Portanto, e não havia, e só me dizer uma coisa, portanto, o ano passado o nosso turnover era 23%, era muito alto para a nossa realidade, portanto, neste momento conseguimos já baixar para 11%, portanto, porque estamos a começar e estamos vindo a trabalhar estas dimensões que nós estávamos a falar. E olhar para o mercado, para o recrutamento é mesmo um suplício, portanto, basicamente não há, e as pessoas saltam, dão mais 10 euros, dão mais 20 euros, portanto, e basicamente passa a ser um mercado autofágico, que eu consigo, Pedro, roubar-te, entre aspas, um recurso que dou mais 10 euros, depois tu recuas e está 2 meses a trabalhar no teu projeto, e depois eu buscá-lo outra vez porque dou mais 5 euros, e teve um meio mês a trabalhar para o teu projeto. Na realidade, a indústria perde valor. Quando está 2, 3 meses e a pessoa já está a ir embora,
na realidade, a pessoa não trouxe valor nenhum, ainda está a aprender e já está a sair, portanto, e assim a indústria passa a ser autofágica. E na realidade nós percebemos uma coisa, portanto, é que também é que não há recursos, não é só porque não há pessoas suficientes na área de software, não há recursos porque não há recursos em sítio nenhum. E tu estás nessa área, também sabes perfeitamente, é muito difícil, seja para o turismo, seja, não é só software, né? Há muitas indústrias que não há recursos. Então o que nós fizemos e fomos ver também, juntamos 3 problemas que nós tínhamos. Basicamente, não há recursos suficientes em Portugal, e como não há recursos, nós temos que ir para fora. E irmos para fora, portanto, pensámos aonde é que podíamos ir e nós decidimos ir ao Brasil. E porquê Brasil? Porque o Brasil tem das melhores universidades, escolhendo bem, tem as melhores universidades, portanto, nós, para termos uma ideia, se nós estamos muito contentes muitas vezes com a universidade técnica e etc., que estão num ranking muito boa, o Brasil tem 6 ou 7 universidades nos primeiros 100 melhores universidades do mundo de engenharia e software, e Portugal, o técnico, está no 400 e tal, acho eu, portanto eu não quero estar a mentir, estar aqui com algum erro, e é uma universidade extraordinária, mas quer dizer, o Brasil são 200 e tal milhões, portanto sabendo ir àquelas universidades, escolhendo a ponto a ponto, nós conseguimos ir buscar o talento que nós queríamos. E depois, isso era resolver um problema para nós, mas isso era recrutar sem impacto social. Aquilo que nós pensámos foi pensar uma camada em cima. Não me interessa ser autofágico, porque estou a esgotar a indústria, portanto estou a matar a indústria e a tirar o valor. Porquê? Porque daqui a 5 ou 6 anos vão começar a pagar menos aos engenheiros de software, não tenho qualquer dúvida, preciso continuar assim. Portanto, vão começar a pagar menos, porque as pessoas, se não têm valor, se não consigo entregar, se perco a capacidade de entrega, basicamente então deixam-me pagar tanto, se deixam-me pagar tanto, quer dizer que vou ter que distribuir menos dinheiro. Portanto, então, basicamente, eu tenho que ir buscar fora para pôr cá. E depois tenho outro problema, é olhar para o país. Tá bem? Qual é o impacto que isto tem no país? E, na realidade, nós somos, e saíram os números que voltaram a reiterar aquilo que nós já sabíamos, somos a segunda população mais envelhecida do mundo, juntamente com a Itália. A primeira é o Japão, a segunda e a terceira, portanto, com os mesmos números, é a Itália e Portugal. Portanto, é uma população extremamente envelhecida. Não há pessoas, portanto, nós podemos estar todos a matar uns aos outros, entre aspas, por recurso, porque não há. É que não há jovens, não há pessoas que, portanto, não é, mais uma vez, é transversal a todas as indústrias, e basicamente o que nós queremos, a capacidade de atrair pessoas, e nós aí decidimos também ir para o interior. Porquê? Porque o interior está completamente desertificado, portanto é uma forma de nós conseguirmos e trazer pessoas do Brasil, engenheiros brasileiros que estão a 200, 300 quilómetros das grandes cidades, para eles não é nada. A percepção de distância com as nossas autoestradas é uma coisa que não existe, portanto, não tem o mesmo impacto neles como tem eventualmente nós, que nós nascemos nestes 800 km quadrados por 300 e tal. Também, portanto, não é quadrados, não, 800 de coisa, né? Portanto, de comprimento. Para nós as dimensões têm outro impacto, para eles não, portanto, e trazê-los, portanto, a capacidade de os atrair e pô-los no interior do país. Portanto, e na altura fomos para Belmonte, porque Belmonte permitia-nos contar a narrativa, a história, portanto, que é a terra de Pedro Álvares Cabral, e fomos muito bem acolhidos, portanto, quer pela CCDR Centro na altura, quer pelo presidente da Câmara de Belmonte, que, portanto, e a partir dali já temos 30 engenheiros, nós queremos, em 2, 3 anos, chegamos ali mais entre 200 a 300 engenheiros, nós conseguimos acelerar os nossos projetos também a partir de Belmonte. Portanto, basicamente é atrair talento que não existe em Portugal, portanto, trazendo mais demografia, trazendo famílias e conseguindo, portanto, quase todos já vêm com famílias, e depois pessoas estão a abrir negócio em Belmonte, de repente, portanto, são pessoas com capacidade aquisitiva, e atenção, imigração não é um problema de solidariedade, imigração é um problema económico, portanto, é um desafio económico. Hoje em dia, não é só, já não é, portanto, o desenvolvimento do país não é limitado só pelo dinheiro, já não é pelo dinheiro, é por falta de recursos e recursos humanos. Também há projetos muito interessantes, até têm algum financiamento, mas não têm recursos
para o conseguir executar. Portanto, e basicamente o grande fator de limitação do crescimento e desenvolvimento do país é o recurso humano. Nós então temos que ter capacidade de atrair recursos humanos, principalmente aqueles que também com grande capacidade, portanto, em áreas de elevada intensidade tecnológica, de conhecimento tecnológico, portanto, e atraí-los para cá, portanto, e ficando cá e eles estando satisfeitos, terem a possibilidade de ficarem cá, trazer os filhos, portanto, e as mulheres, e a partir daí tornarem-se eles próprios também portugueses, porque o objetivo é exatamente esse. Nós também fomos buscar umas previsões que eram muito interessantes, na altura feita até pelo professor Eduardo. Há uma previsão que para mim chocou muito, que basicamente é qual é a nossa hipótese de crescimento, e basicamente para nós crescermos 1% ao ano, num cenário otimista, portanto, seja qual for o governo, portanto, aqui não tem a ver só com políticas económicas. Para nós crescermos 1% até 2040 tem que entrar 1.400.000 pessoas em Portugal. Portanto, o saldo de natalidade ser positivo. 1,5 milhão é muita gente, não é? Portanto, basicamente, nós precisamos de imigração, vamos procurar e ter uma estratégia de imigração também, pelo menos de pessoas altamente qualificadas, que nos permitem também estar em indústrias de maior valor. Portanto, e é o nosso contributo também devolver à sociedade. Há um lema aí do nosso CEO que é devolver à sociedade aquilo que a sociedade nos trouxe a nós, portanto, e basicamente há este tipo de projetos sempre para fazer o pushing tanto também de desenvolvimento também pelo país, portanto, e com isto, e é por isso também paga-se impostos aqui, ninguém vai pagar impostos e outros não, paga-se impostos aqui, deixa-se o valor aqui, portanto, no sentido que seja aqui uma alavanca para o desenvolvimento também do país, e este é mais um dos N projetos que nós temos vindo a trabalhar neste âmbito. Falar aqui num outro tema um bocadinho lateral, mas que agora isto, conversas sem guião levam a isto. Estavas a falar, eu estava aqui simultaneamente a pensar em algumas coisas, e disseste uma coisa engraçada, naturalmente, que isso é uma forma de falar, mas disseste, eles vêm, trazem os filhos, trazem as mulheres, também podem ser elas vêm, trazem os filhos, trazem os maridos, mas sabemos que nas engenharias e nas tecnologias, e os psicólogos têm feito vários estudos e chegaram a algumas conclusões engraçadas, basicamente que os homens interessam-se por coisas, as mulheres interessam-se por pessoas, por isso é que há muito mais professoras mulheres, educadoras de infância mulheres, enfermeiras mulheres, portanto, e engenheiros, e homens, portanto, e na engenharia informática. Embora comece a notar-se aqui alguma maior... Há aqui duas situações. Em primeiro lugar, começam a aparecer mais mulheres na tecnologia. Em segundo lugar, há cerca de 35% de homens nas universidades, mais coisa, menos coisa, não sei quais são os números dois, portanto, as mulheres também estão, de alguma forma, a dominar mais as entradas no ensino superior e o desenvolvimento nessa área. Como é que vês as questões aqui de igualdade de género na tecnologia? Particularmente na tecnologia, que é a área onde tu estás, onde tu dominas. Isto é dar os passos. Assim, não podemos de repente ter, porque não existem, não é? Portanto, eu acho que está decidido para já desmistificar aquilo que é a profissão, porque as engenharias, eu lembro na altura no CEIA, já quase há 10 anos, nós fizemos um exercício com a Faculdade de Psicologia do Porto, em que nós, portanto, naquela dinamização com as escolas, portanto, nós fomos a crianças com 10 anos e pedimos para eles desenharem as profissões. E na realidade, isto há 10 anos, quando se pedia para eles desenharem, portanto, um engenheiro, o que é que era a engenharia? Eles desenhavam um homem com um fato de macaco e com um coisa de construção civil. Portanto, basicamente, para eles um engenheiro era aquela pessoa que andava nas obras. Portanto, e por isso era preciso desmistificar o que é ser engenheiro, que não é para estar nas obras, portanto é muito mais do que isso, é para resolver problemas do mundo, e como estavas a dizer muito bem, há aqui o processo de socialização, há um momento que elas são muito mais cuidadoras do que eles são formatados. Felizmente isso já começa a ser cada vez mais diluído, e começa a haver modelos também femininos. Portanto, há neste momento modelos, há CEOs femininas, portanto, que a gente pode dar como referência. Olha, ver, está aqui
Não é só o Steve Jobs, começa a haver também já mulheres a poderem assumir esses cargos e serem modelos, portanto, e com esses modelos e serem transmitidos esses modelos nas escolas, portanto, é mais fácil atrair. Eu acho que vai ser um processo gradual, né? Acontece a mesma coisa com o futebol. Também, portanto, o futebol o feminino também está a dar, está a começar. Até uma questão de sobrevivência. Isto é até uma questão de sobrevivência das próprias indústrias. Quer dizer, futebol masculino não há tantas pessoas, como estamos a falar, não há pessoas. Se não há pessoas, portanto, temos que alargar o mercado e tem que haver também a parte do futebol feminino. E que faz todo sentido, quer dizer, é uma coisa que eu acho que vai começar e cada vez vai ter maior aceleração. Hoje começa ainda a ser nas áreas mais, que se diz mais soft, né? Portanto, nas áreas de professores, para médicas, portanto, é muito nas áreas mais soft, mas hoje em dia eu adoro ir ver as engenharias aeroespaciais e já haver muitas mulheres. Vejo já nas engenharias, portanto, também a eletrónica ainda não está a dar o salto que era suposto, mas biomédicas é uma coisa importante, é muito mais mulheres que homens. Já começa, a informática ainda não é 50-50, infelizmente, ainda não é 50-50. Nós estamos a pensar criar depois um programa mais tarde, até com o MIT, com o programa que eles têm, que é o MIST. Portanto, e nós começarmos a acompanhar e dinamizar, portanto, algumas destas áreas, capacidade de atrair modelos femininos para partir e dizer, olha, é possível, não só é possível, olha, vejam isto que elas estão a fazer e já agora venham trabalhar connosco para nós podermos desenvolver esta área. Está a fazer o seu percurso. Eu acho que isto vai estar step by step. Eu acho que, quer dizer, nesta indústria nunca existe esta coisa, homens e mulheres, né? Somos todos, estamos aqui todos para o mesmo, não o sentimos. Estamos a criar as condições de base. Eu acho que isto são processos que vão demorar mais de 5, 10 anos e daqui a 10 anos eu acho que isto vai estar tudo nivelado, ainda bem, está tudo nivelado, portanto, para que todos nós tenhamos os mesmos números clausos, né? Portanto, eu não gosto muito dessa parte de números clausos, mas que estejamos todos em paridade. Sim. Também para poder construir. Deixa-me fazer-te uma pergunta. Desses, em Belmonte tens que 30, 35? Neste momento tem 30. 30 pessoas. Dessas 30 pessoas, quantas são mulheres? São 2 ou 3. 2 ou 3. Pronto, é que não só as mulheres são mais, interessam-se mais por pessoas e os homens mais por coisas, como também ir buscar pessoas ao Brasil. Os homens também está estudado pela psicologia, os homens gostam mais de risco, lidam melhor com o risco, as mulheres são mais cautelosas. Dar um passo destes é uma coisa até mais masculina do que feminina. Portanto, há aqui vários fatores que temos de desmistificar e temos de... E construção social, quer dizer, uma coisa, estávamos a falar nisso, é uma coisa gira, por exemplo, em África, uma das empresas que normalmente dão microcréditos, portanto, e às vezes eles precisam de €1 para pôr gasolina para ir ao mercado e depois devolvam esse euro. Portanto, basicamente são microcréditos que existem. Em África há uma empresa que desistiu de pagar aos homens, de emprestar aos homens, porque os homens pedem e a seguir já não sabem onde estão. Né? Portanto, estão com uma mulher em casa, depois têm outra casa, depois abandonam muito facilmente os lares. Não. Quem é a verdadeira, portanto, centralidade da cultura africana é a mulher, né? Que fica, que preserva a casa, que fica, e elas têm muito mais dificuldades pelos processos de aculturação e socialização, muitas vezes de poder, é o que estava a dizer, de saírem, de arriscarem, porque há aquela coisa da casa, de cuidar a casa e que eu acho que cada vez mais elas também percebem os novos desafios. O homem também percebe os novos desafios que tem, portanto, e acho que entre uma coisa e a outra começa a haver a parte, quer do género, quer da parte também das soluções sexuais, como querem ver as suas vidas privadas. Cada vez mais isso começa, felizmente, no nosso país, começa a ser uma coisa já sem problema. Isto é um tema apaixonante que dava para mais uma conversa, recuarmos 300 mil anos e vermos o início da espécie humana enquanto Homo sapiens e a revolução agrícola que veio mudar aqui a propriedade privada e tudo mais, os impactos que isso vai ter na nossa
espécie e nas nossas culturas, um pouco por todo o mundo, e até ir 2 ou 3 milhões atrás, irmos aos Homo habilis e Homo erectus, isso era extremamente interessante. Um destes dias ainda convido alguém para vir falar nesses temas, porque também é um tema que me apaixona. Neste momento, resta-me agradecer-te a tua generosidade e a tua amabilidade de vires partilhar o teu conhecimento connosco. Muito, muito obrigado, Rui, uma vez mais. Obrigado, Nunca me Pedro. dizes que não, Tá. portanto, É nunca me impossível. dizes que não. Muito É obrigado. impossível. Muito Muito obrigado. obrigado eu Ficamos também, tá. muito, em nome da Heather, muito obrigado pela tua presença. Este foi mais um Heather Executive Talks. Muito obrigado por ter ficado connosco e fique a aguardar, porque muito em breve teremos mais uma edição. Muito obrigado e até breve.